resolvi gravar esse vídeo em resposta a algumas perguntas que as pessoas me fazem aqui no canal. Essas perguntas muitas vezes têm a ver com por que meu ex ou minha ex abusiva já está com outra pessoa? Por que essa pessoa emenda uma relação na outra? Ou por que essa pessoa foi atrás de outra pessoa, né? Essa ex ou esse ex que foi abusivo, foi atrás de outra pessoa, assim que terminou já está vindo atrás de mim. Essas perguntas têm a ver com por que essas pessoas abusivas não ficam sós. Por que que isso ocorre? Isso acho que quem já olhou bastante vários vídeos no meu canal consegue deduzir. Eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Essas histórias são recorrentes, né? Eu vejo muitas pessoas postando e me fazem essas perguntas. Eu resolvi reunir nesse vídeo, né? Algumas pessoas me mandaram essas perguntas e eu resolvi reunir tentando responder em conjunto, né? Para esse tipo de pergunta, porque é uma história recorrente, né? Eu já vi de pessoas, de homens, de mulheres que eram abusivos em seus relacionamentos, sobretudo aqueles com tendências mais narcisistas, mas não só. Isso também pode ser uma característica de outros transtornos de personalidade, não só do narcisismo. Mas eu já vi em várias histórias uma recorrência de que a pessoa abusiva da história termina e arruma outra pessoa, ou na ausência de outra pessoa tenta voltar. Tenta voltar, se dizendo mudada, se dizendo outra pessoa. Quando as duas coisas são danosas, as duas coisas costumam também se encadear. A pessoa termina, arruma outra pessoa imediatamente, depois tenta voltar. As duas coisas podem estar encadeadas. O que faz mal na dinâmica? Uma espécie de surpresa que as pessoas têm de que essa pessoa, por exemplo, terminou te desvalorizando, te tratando muito mal, né? Ou você terminou porque essa pessoa não estava agindo de uma maneira abusiva. Causa surpresa que, de repente, essa pessoa aparece aparentemente feliz com outra pessoa, né? E causa uma espécie de surpresa e tristeza, de um senso de que você não era importante, como essa pessoa já está num relacionamento sério, porque é comum, de certa forma, que as pessoas, principalmente na sociedade atual, onde as pessoas têm relacionamentos mais passageiros, que, sei lá, a pessoa termine e saia com alguém, resolva se abrir para conhecer alguém. Isso não é problema, isso acontece que é uma norma cultural de nossa época, né? O cara termina e os amigos, você pode conhecer tal pessoa que sempre foi afim de você, mas você estava namorando. Ou a menina termina por que você não dá uma chance para tal pessoa? É comum que nós terminemos e tentemos conhecer outras pessoas. É incomum, no entanto, que nós terminemos e nos vejamos completamente apaixonados por uma outra pessoa. Isso é estranho, ou que você passe muito pouco tempo e você já está num relacionamento sério. Isso já é mais estranho. Isso pode indicar uma certa codependência de um lado, mas pode indicar uma característica abusiva que tem a ver com alta desregulação emocional, né? Quem observa isso de fora, por exemplo, se você foi vítima de um relacionamento completamente abusivo com essa pessoa e vê essa pessoa com outra pessoa imediatamente já num relacionamento sério, não passou 2 semanas, essa pessoa já está namorando outra pessoa, isso causa estranhamento e causa um senso de tristeza. Será que o problema é uma autocrítica? Será que o problema era eu? Bom, vamos lá. Por que essas pessoas que eram super abusivas contigo vão estar direto num outro relacionamento? E as duas coisas têm motivos parecidos, né? Há atributos de personalidade que fazem essas pessoas fazerem isso. Relativos, eu diria que são 3 atributos, sobretudo. Primeiro, insegurança. Há algo que quem se relaciona com alguém abusivo vai notar, que é que as pessoas são secretamente inseguras. O segundo é desregulação emocional. Pessoas muito desreguladas, muito impulsivas, né? Essas coisas podem vir associadas ou separadas, tá? A pessoa pode ser insegura, mas não ser desregulada, ou ser desregulada e não ser insegura. E uma necessidade de controle,
Necessidade de estar no controle das relações. Isso é importante porque algumas pessoas aceleram transformar um relacionamento sério porque tem necessidade de estar sob controle do outro, mandando no outro. Não se sentir enganado pelo outro, como se fosse um contrato estabelecido. Bom, vamos lá. Esses 3 atributos, em geral, vão estar os 3 juntos quando se trata de narcisismo. Insegurança, desregulação emocional e necessidade de controle. Mas pode estar um ou outro, tá? Não precisa estar os 3, pode ser uma combinação de 2, ou pode ser só um, só necessidade de controle, por exemplo, se não for um caso de narcisismo. Quando é um caso de narcisismo, normalmente há os 3 atributos de personalidade juntos como fundamento do fato que leva essa pessoa a não querer ficar só. Então vamos falar de cada um desses atributos de personalidade, né, que faz uma pessoa abusiva já estar num outro relacionamento e possivelmente sendo abusiva de novo, né? Ou então está tentando voltar, né? Tem um termo em inglês chama hoovering, que é tipo sugar de volta, puxar de volta, né? A tradução seria isso, é uma expressão, uma gíria. Hoovering significaria que esse movimento de a pessoa ser super abusiva, enjoar de você, te desvalorizar, te tratar muito mal, causar ou terminar ou fazer com que você termine porque não aguenta mais passar por humilhações naquela relação e depois a pessoa aparece mudada fazendo de novo um love bombing, um bombardeio amoroso, te tratando muito bem, fingindo que mudou e até num relativo intervalo curto de tempo. Ninguém muda num intervalo tão curto de tempo, né? Eu vou falar disso mais adiante. Mas, então pode acontecer esse bombardeio amoroso de novo, ou a pessoa refazer esse bombardeio depois de ter naufragado na relação com outra pessoa. Então pode acontecer isso. Mas vamos lá aos atributos que eu falei antes. Insegurança. Insegurança crônica, patológica. Há pessoas de autoestima muito baixa, mas que quando se trata de narcisismo, que essa autoestima é velada, mas há pessoas que têm autoestima muito baixa, que você sabe que tem autoestima muito baixa. Codependentes têm uma autoestima muito baixa, podem, em alguns casos, ser abusivos, tá? Não é sempre. Borderlines podem ter autoestima muito baixa, normalmente pessoas deprimidas. Por isso que eu digo que uma pessoa ter uma ou outro desses traços não significa que é um narcisista. Pode ser uma pessoa deprimida, ela pode se tornar, de certa forma, abusiva por ser muito insegura. Muito insegura, né? Pode ser super ciumenta por ser muito insegura. Normalmente pessoas deprimidas têm um senso baixo de autovalor e isso faz com que elas sejam muito inseguras. Mas, bom, a insegurança crônica, quando a pessoa é absurdamente insegura, ela vai sentir o quê? Que ela é inferior, que ninguém gosta dela, então ela vai ter uma baixa autoestima velada. Nos casos de depressão é mais aberto, mas em outros casos, muitas vezes velada. Ninguém gosta de se admitir que é super inseguro publicamente. Algumas pessoas vão admitir isso, né? Mas com o grau de insegurança vai aumentando piorando essa situação. Se a pessoa é muito insegura, ela pode ser ciumenta, ela pode se tornar paranoica, extremamente desconfiada, não confiar em ninguém. Normalmente uma pessoa vai ter muita insegurança se ela não podia segurar no seu histórico de vida, nem confiar em seus pais. Se ela foi criada num contexto em que não dá para confiar no seu pai, na sua mãe, nos seus parentes, em que as pessoas que eram mais importantes eram não confiáveis, ela vai ser uma pessoa desconfiada. Então, se ela é uma pessoa que foi desvalorizada pelas pessoas que lhe eram mais importantes, tratada mal, ela vai ver que as pessoas do seu círculo com quem elas estabelecem afeto, amigos e parceiros íntimos, ela não pode confiar. Então, ela vai ser insegura, vai achar que as pessoas não gostam dela. Como que uma pessoa reverte essa insegurança de uma maneira abusiva ou disfuncional, né? Fazendo logo entrar num relacionamento e uma vez dentro desse relacionamento, tentando estabelecer o máximo que seria uma espécie de contrato. Nós estamos juntos e agora temos que um estar sempre presente na relação do outro. Então, com uma espécie de supervisão, de ciúmes, assim, que não precisa se manifestar como ciúmes, mas cada um, uma espécie de imersão na vida um do outro.
Parte disso se consegue pelo love bombing, bombardeio amoroso, por lisonjeio, por elogiar demais a pessoa. Outra parte é numa relação que funciona mais como uma imersão. Só que se sabe que uma pessoa insegura vai ser sempre desconfiada. E esse é o problema. Né? Isso que torna essas relações potencialmente nocivas, né? Disfuncionais ou abusivas. O segundo atributo que eu comentei, desregulação emocional. Pessoas desreguladas vão ser desreguladas para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal significa que você pode ficar muito feliz com algumas coisas, mas muito triste com outras. Para o bem e para o mal significa que você pode ter um alto grau em todas as situações de impulsividade. Então, uma pessoa com um alto nível de desregulação emocional pode ser muito apaixonável. Pode ser verdade que ela se apaixona. Só que pode ser que ela se apaixone por qualquer pessoa muito rápido. Isso faz com que ela esteja em outro relacionamento rápido. Tal como a insegurança crônica, que faz entrar na sua relação com você rápido. Essa pessoa, voltando à insegurança crônica, antes de eu aprofundar, porque eu esqueci disso, da desregulação emocional. A pessoa com insegurança crônica, com um alto nível de segurança, vai querer estar com alguém para se sentir seguro, para não sentir... Ela não vai estar, digamos, ficando com alguém ou tentando conhecer pessoas. Ela se sente desvalorizada assim. Então ela acelera a entrada num relacionamento. A desregulação emocional é a mesma coisa, só que por motivos diferentes. Acelera a entrada porque vai estar realmente desregulado e até supostamente apaixonado. Na verdade é só uma desregulação emocional, uma falsa paixão, podemos dizer. A pessoa fica muito empolgada com algo, porque ela tem um alto nível de desregulação, porque ela é impulsiva. Isso é o que leva ao love bombing. Pessoas que fazem love bombing são desreguladas emocionalmente. Elas vão acelerar a relação, ser muito lisonjeadas porque elas estão muito empolgadas. E elas vão fazer tudo pelo outro porque elas estão muito empolgadas. Só que essa impulsividade faz o que leva as pessoas a um julgamento precipitado, que depois vai fazer elas desvalorizarem as pessoas. Elas vão achar que o outro é o que de fato pode não ser, ou elas vão ver coisas onde não existe, elas vão ser muito impulsivas, vão fazer muitas coisas para entrar numa relação, né? Isso significa que são pessoas também irresponsáveis. Irresponsáveis, inconsequentes, não vão ter uma avaliação clara de se aquela relação vai fazer bem ou mal para si próprias, não vão ter uma avaliação clara se essa relação vai fazer mal para o outro, não ter uma avaliação clara sobre a compatibilidade ou não com essa outra pessoa. Elas vão simplesmente ser impulsivas e entrar sem responsabilidade afetiva nessa relação, e se tiver que sair, vão sair. Então ela conhece a pessoa, quer a pessoa, vai ter algo como uma espécie de pseudo-apaixonamento e vai entrar na relação de cabeça, imaginando um monte de coisa, onde é irresponsável, inconsequente e que vai acabar causando danos para si, danos para outra pessoa também. E sobretudo para outra pessoa, devido à inconsequência, à falta de avaliação. Então, esse segundo atributo é bem comum também. Uma pessoa abusiva com esses dois atributos já vai ser mais problemática, né? Foi abusiva porque ela, tal como ela fez contigo, ela está fazendo com outra pessoa. Por isso que ela não fica só. Ela era insegura contigo, ela era desregulada, impulsiva, irresponsável. Ok. Se ela tem esses atributos, ela vai sim entrar em outro relacionamento rápido, porque ela quer acabar com a insegurança que ela tem e acha que está desregulada rapidamente querendo outra pessoa. Querendo outra pessoa e está agindo de maneira inconsequente sem saber se vai machucar você fazendo isso ou machucar outra pessoa. Terceiro ponto, aí quando somos três, eu falei, é meio mais próximo do narcisismo, não significa que seja sempre, mas esse terceiro ponto é importante porque muitas pessoas têm o que a gente chamaria de necessidade de controle, principalmente se elas cresceram em ambientes instáveis. Pessoas que cresceram na instabilidade têm mais necessidade de estabilidade. Eu cresci, por exemplo, em instabilidade financeira. Eu tenho uma necessidade de controle e de organização das minhas finanças muito alta, tá? Então, por quê? Porque eu cresci na instabilidade financeira, com meus pais em trabalhos que não pagavam muito bem, eu com dificuldades para várias coisas cotidianas por causa de uma baixa renda da minha família. E isso fez com que eu tivesse muito mais organização econômica que outras pessoas. Isso fez que no longo prazo eu, inclusive, conseguisse
profissionalmente e financeiramente ter mais sucesso que pessoas que eram mais abastadas, que conviveram comigo na infância. Porque isso virou uma questão para mim. Então eu tinha necessidade de controle econômico. Algumas pessoas vão ter necessidade de controle em outros elementos. Controle afetivo, sobretudo se seus pais eram descontrolados, sua vida era caótica, sua vida familiar era desorganizada, bagunçada, essas pessoas vão ter necessidade de controle. Só que essas pessoas, quando elas voltam para suas relações com esse atributo de personalidade, de uma alta necessidade de controle, elas vão tentar estabelecer o contrato para evitar o descontrole de suas relações. Sobretudo se elas não se tornaram pessoas controladas elas próprias, mas que acham que para controlar, porque você tem duas maneiras de resolver essa instabilidade afetiva que você tinha na infância. Uma é você se tornar extremamente estável, né? E aí você fala, eu quero uma relação estável, eu sou estável, mas tem outra, e que é disfuncional, que é você ser instável, tal como seus cuidadores, seus pais, seu contexto de criação, e exigir estabilidade do outro. Então você vai tentar estabelecer muitas vezes um contrato em suas relações. Seu amigo não pode discordar de você, senão ele está te traindo. Você exige um contrato, o controle sobre seu amigo. Sua parceira, seu parceiro não pode discordar de você. Você exige um contrato. E qual é a maior forma de contrato que nós temos? Relacionamento, você estabelecer, digamos, que está namorando, está noivo, está casado, é um contrato. É um contrato para evitar o quê? Porque socialmente se pensa que se você tem um namoro, essa pessoa vai ser mais condescendente com seus erros, ela está mais comprometida com aquela relação. É diferente se só está conhecendo a pessoa cometeu um erro que você acha grave, você vai pensar, olha, a gente não é compatível, não quero mais te ver. Acho melhor a gente se afastar, continuar só como um amigo, conversando, mas eu não quero mais essa relação. Mas quando tem um namoro, você imagina que a pessoa vai tentar corrigir, ou um noivado, um casamento, né? Então a necessidade de controle pode fazer com que as pessoas, para controlar o outro, e ao invés de se controlar, né? São pessoas descontroladas, principalmente se juntam com o atributo anterior, desregulação emocional, que eu falei antes. Aí você vai ter uma pessoa descontrolada que vai tentar estabelecer o controle sobre o outro porque precisa desse controle. Precisa desse controle. Sobretudo se essa pessoa tem medo do abandono, medo da rejeição, medo de traição, né? Essa pessoa vai ser mais controladora. Vai estabelecer o controle para evitar sentir medo. Né? Se ela acha que vai ser abandonada como foi abandonada por outras pessoas, ou se ela foi rejeitada na infância e acha que vai ser rejeitada, ou se ela não podia confiar nos seus pais, se liga com outras coisas que eu falei antes, como a insegurança crônica. Se ela acha que vai ser rejeitada, traída, enganada, que vão mentir para ela, então o controle. Estabelecer um contrato, porque na nossa sociedade relacionamentos sérios são vistos como contratos. E vistos como contratos, eles pensam, as pessoas são mais comprometidas com essas relações. Mas tem um segundo fator nessa necessidade de controle, que é, além dessa, botar a pessoa sob um contrato e aí estar sob controle, a pessoa saber que vai errar. Se você junta com o atributo anterior, desregulação emocional, você tem uma pessoa impulsiva e irresponsável, ela sabe que vai errar, porque ela já viveu outros relacionamentos e sabe que vai errar. Então ela acelera a relação para virar logo um namoro, para virar logo uma relação séria, para já exibir essa relação nas redes, porque ela acha que assim vai comprometer as pessoas a tentar reparar essa relação. Então eu erro, faço um monte de besteira, causo caos na vida do outro, mas eu imagino que por estar num relacionamento sério, essa pessoa vai passar pano porque eu faço e vai tentar estabelecer uma continuidade, ou aceitar, ou ser mais... vai ter um grau maior de insistência. Porque é isso que se espera desse tipo de relação na nossa sociedade. Então pode ser também que a pessoa antecipe, eu sou caótico, então vou botar na relação que assim a pessoa não me abandona, por ser assim. Né? Então, bom, o que, além de tudo isso, a gente pode encontrar um quarto elemento que faz as pessoas não ficarem sozinhas, e essa pode ser compatível tanto com vários transtornos, que pode até parecer codependência, que, por exemplo, o sentimento de vazio. Narcisistas e psicopatas têm um sentimento de vazio crônico. Eles podem tentar preencher o vazio com uma outra relação. Codependentes têm
Só que a função é diferente, né? No caso de um psicopata ou de um narcisista, ele precisa se envolver para controlar, para dominar, para se sentir valoroso, para se sentir importante, poderoso, né? Ele vai tentar conseguir outra pessoa para não se sentir inferior, no caso de um narcisista, ou para demonstrar poder, no caso de um psicopata. Então ele vai estar com outra pessoa com esse intuito de dominação, de enaltecer o próprio ego. Olha só, eu estou sem você, você terminou comigo, mas olha que eu arrumo outra pessoa, né? Então tem esse elemento. Ou vai voltar o ex porque não achou imediatamente um substituto. Não é sobre você, então, ou sobre seus atributos, é sobre os atributos deles. No caso da codependência é diferente, existe um vazio crônico que vai tornar meio parecido, só que é outra função. O codependente realmente se sente deprimido. Se não tem uma relação de dependência meio simbiótica com membros da família, com amigos, ou com alguém que tem um relacionamento íntimo. Ele realmente se sente meio deprimido para baixo, melancólico, né? Mas no caso de transtornos de personalidade mais severos, que são mais nocivos, esse relacionamento tem funções diferentes. Para um codependente, se ele está num vínculo simbiótico, ele vai ficar até mais calmo, mais tranquilo e menos deprimido, né? Mas uma pessoa que é um narcisista, um psicopata ou qualquer outro transtorno de personalidade que não esteja sendo tratado, pode ter vício em emoções fortes. Borderlines também, às vezes, precisam de emoções fortes porque viveram em lares muito conturbados, né? Então, nesse caso, é diferente da codependência, em que entrar rápido numa relação não é que regula, é desregula rápido, e é resultado da desregulação, né? Mas no caso de transtornos como narcisismo ou psicopatia, tem a ver com poder, com controle, né? Mas o que eu tentei mostrar aqui é dar um quadro geral, porque as pessoas me perguntam por que esse meu ex, que era tão ruim comigo, já está com outra pessoa? E esse é o motivo. Tem a ver com as características. E essas 3 características são as fundamentais: a insegurança, a desregulação emocional, necessidade de controle. Uma delas, ou as 3 associadas. Você pode perceber que elas se mostraram na relação com você. Investigue, lembre do histórico dessa relação. Veja como elas também se mostraram com você, pelo menos uma delas. E essas características fazem com que essa pessoa ou procure outro alguém ou tente voltar, né? Não significa que essa relação vai funcionar, mas significa que vai ocorrer isso. Essa pessoa vai ter mais dificuldade para ficar sozinha, né? E é bem engraçado isso, porque no fundo o que eu vejo é que pessoas abusivas muitas vezes ficam menos sozinhas, justamente por essas características interpessoais e por essa necessidade que elas têm de, a partir dessas características, estar com alguém.